Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. A luta pelo direito de viver. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Índios, Legião Urbana. Há 265 anos, o Guarani Mbia Dejecupe Aju, ou Cepé Tiaraju, nome aportuguesado, proferiu uma frase que ficou cunhada na história dos mais de 300 povos originários que vivem hoje no Brasil. Co, Ive, Ha, Jarra. Numa tradução não tão literal do Guarani para o português, a frase significa: esta terra tem dono, porque, segundo explica o antropólogo Iberê do povo Guarani Mbia, jarra não significa exatamente dono, mas sim guardião. Quando a gente falava isso, os europeus não entendiam, porque não compreendem a nossa relação com a terra. Não consideramos ninguém dono da terra, e sim guardiões. Tanto que nos nossos idiomas não existem uma palavra que expresse o conceito de dono do mundo capitalista, afirma. É essa frase que marca o dia 7 de fevereiro, na memória dos povos originários brasileiros e sua luta pelos seus territórios e seus direitos cidadãos. A frase foi proferida no dia 7 de fevereiro de 1756. Dia da morte de Cepé Tiaraju, durante a batalha ocorrida na região de Sete Povos das Missões, Rio Grande do Sul, contra a divisão da América do Sul entre portugueses e espanhóis, pelo Tratado de Madrid. Como se neste território não houvessem povos originários, famílias e organizações sociais milenares. Os povos nunca se resignaram, lutaram desde sempre pela manutenção de seus territórios. E na época do Tratado de Madrid, foram à batalha pelos territórios localizados onde, atualmente, estão situados o centro-leste do Paraguai, noroeste da Argentina, sul do Brasil e norte do Uruguai. Desde então, Cepé Tiaraju se tornou símbolo de resistência. A data também significa o reconhecimento da luta dos povos originários, em contraposição ao dia 19 de abril, data oficial do Estado brasileiro, que foi deixado de lado até ser esquecida. Os povos originários nunca reconheceram aquela data como sua. Quando o dia 19 de abril caiu no esquecimento, escolheram uma data que os representassem de fato e, dentre muitas, trouxeram para a memória nacional uma de suas mais duras lutas, que retratam as imensas e desiguais batalhas contra a opressão, o saqueio de suas terras e riquezas, o assassinato de lideranças, o extermínio de jovens, velhos, crianças, homens e mulheres, o genocídio étnico, o apagamento, a colonização e toda forma de mando, de domínio e de rapinagem. Por isso foi escolhido o dia 7 de fevereiro para ser o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi instituída em 2008 pela Lei nº 11.696. A luta dos povos originários perpassa 521 anos, desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Manterem seus territórios e sua cultura se consistem em seus maiores desafios. Atualmente, com o advento de um governo conservador e fascista, a luta dos povos originários também deve ser de todos e todas para barrar leis que afetam diariamente os direitos da população. Com o avanço do agronegócio sobre suas terras, o desmatamento, o garimpo ilegal e a disseminação de doenças que ceifam cada dia mais suas vidas. É importante também destacar o direito à educação, que valorize seus costumes e sua ancestralidade.
Manter viva a história dos povos originários é valorizar a nossa história, afirma Márcia Gilda Moreira Cosme, coordenadora da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro Distrito Federal. A luta pela terra, uma história de invasões, massacres e extermínios. Passados 265 anos da morte de Cepé Tiaraju, a luta pelo direito à terra, ao reconhecimento e ao respeito às suas culturas continuam cada vez mais forte. No governo Jair Bolsonaro, essa luta se intensifica, como se o Brasil ainda estivesse no século XVIII. O presidente do Conselho Indigenista Missionário CIMI, arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloche, afirmou recentemente que as comunidades originárias e tradicionais são atingidas diariamente pela política nefasta e criminosa do atual governo. Só em 2019, primeiro ano do mandato bolsonarista, as invasões a terras indígenas, a exploração ilegal dos recursos naturais e danos diversos ao patrimônio mais que dobraram. Levantamento do CIMI, divulgado em setembro de 2020, dá conta de que esses ataques passaram de 109 casos em 2018 para 256 só em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro, um crescimento de 135%. O levantamento é divulgado anualmente desde 1996. Desde o primeiro dia do mandato bolsonarista e a ala militar colonialista estabeleceram uma parceria arbitrária com empresários nacionais e estrangeiros, incluindo aí madeireiros, garimpeiros e agronegócios, de ataque aos povos originários, sobretudo para promover nova invasão e rapinagem de suas terras. De acordo com um documento do CIMI, também houve aumento considerável de casos em 16 das 19 categorias de violência contra indígenas compiladas na publicação, incluindo as mortes por desassistências, que passaram de 11 em 2018 para 31 em 2019. Soma-se a isso as ameaças de morte, que cresceram de 8 para 33, as lesões corporais dolosas, que subiram de 5 para 13, e as mortes de criança de 0 a 5 anos, que passaram de 591 em 2018 para 825 em 2019. Em 2020, só com a pandemia do novo coronavírus, morreram 953 indígenas. 47.937 foram contaminados e apresentaram a Covid-19 e 161 povos foram alcançados pela pandemia. Os dados são da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a PIB, que acompanha de perto a situação da pandemia entre os povos. Para oficializar o saqueio e passar a boiada, como disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na famosa reunião de 22 de abril de 2020, o governo Bolsonaro assinou um projeto de lei no dia 5 de fevereiro de 2020, que autoriza a mineração e a geração de energia elétrica em terras indígenas. Apesar de prever vetos das comunidades indígenas no caso de garimpo, apenas prever que elas serão consultadas no caso da exploração energética. Também abre um perigoso precedente para a regulamentação e manutenção dessas atividades. Com isso, o governo Bolsonaro/Mourão bate recorde de devastação da natureza, que ambos insistem em minimizar. Recentemente, Bolsonaro disse que ele é o líder em conservação de florestas tropicais e culpa indígenas, imprensa e ONG por queimadas. Mas os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, órgão perseguido pelo atual governo federal, desmentem os dois
e mostram que até o dia 26 de setembro de 2020 foram identificados 73.459 focos de calor só na Amazônia. Ou seja, 12% a mais do que o registrado em 2018, ano que já havia tido o pior resultado em mais de uma década. O maior aumento em 2020 foi observado no Pantanal, onde foram detectados 16.667 focos. O número é mais que o triplo do balanço de 2019, 5.891. O cenário do Cerrado também choca. Foram confirmados 42.921 focos de queimadas entre os meses de janeiro e setembro de 2020. 7 de fevereiro, o seu significado em 2021. Iberê, doutor em antropologia pela Universidade de Brasília, UNB, diz que essa data foi instituída para dar visibilidade a essa luta cotidiana, repleta de derrotas em defesa das causas dos povos originários, que têm enfrentado uma série de todo tipo de atrocidades praticadas por quase todos os governos, principalmente o governo federal. Não é uma data de comemorações de conquistas que conseguimos olhando para o passado. É uma data que marca nossa resistência, rememora os muitos processos de resistência, luta e das muitas perdas que tivemos ao longo desse caminho. Se for para falar em nossas vitórias, terei de puxar pela memória as poucas vitórias, a menos que a gente considere vitória os nossos encontros, mas nada disso se dá sem enfrentamento com o governo, afirma. Ele cita como exemplo o que chama de retomada, ou seja, a luta pela distribuição de terras, que no entendimento dos povos originários deveria ser parte de um projeto permanente de qualquer Estado, assim como o direito aos produtos livres de transgênico, a educação e saúdes públicas de qualidade para os povos indígenas, ao reconhecimento de seus territórios, a vacina, principalmente nos tempos da pandemia. Cada ponto desses são pontos de luta, que nunca chegamos ao limite de dizer, agora não precisamos mais. Sempre foi e tem sido pontos de lutas, em alguns momentos em maior intensidade, em outros menos, lembra Iberê. Afirma que quando a gente fala de terra e território, em todos os sentidos que essa palavra tem, para nós, a terra é a nossa grande mãe. Quando o colonizador chegou, perdido, achando que havia chegado na Índia, eram poucos, desnutridos, sem alimentação. Nós os alimentamos, demos de comer e tratamos como um igual. Mas ele tinha sede por um território e observava a terra como objeto. E até hoje essa sede não foi saciada. E completa. Quando olhamos para os espaços sagrados dos nossos 305 povos, os reconhecidos pelo último censo 2010, todos estão apartados de seus territórios. O censo de 2010 constatou a existência de 1.239 territórios indígenas, mas até agora o Estado brasileiro só reconheceu 504, que são demarcados. Os outros não são reconhecidos. Portanto, as poucas políticas públicas voltadas para os povos originários e tradicionais chegam apenas aos territórios reconhecidos pelo governo federal. Sem contar que mais da metade da população indígena não está nos territórios, e sim nas periferias das cidades, segundo o censo do IBGE 2010. Depois desse censo, não há mais novos dados. De lá para cá, não sabemos onde estão, quantos são e o que estão fazendo os indígenas que vivem nas periferias das cidades. Os 1.239 territórios deveriam ter sido reconhecidos e demarcados desde a Constituição de 1988 e nunca foram, denuncia Os Corações do Mundo. Para Alain Miguel Alves Apurinã, da nação Apurinã,
terra indígena localizada no Amazonas, fazendo divisa com o Acre e Rondônia e conhecida como Boca do Acre, falar do Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas é falar de um tema muito longo. É um tema de ontem, de hoje e dos futuros. A luta indígena nunca para. Numa época atrás, o número dos povos indígenas era muito maior, mas as lutas que vimos tratando desde então têm feito a gente perder muita gente. Temos perdido sistematicamente anciões, crianças, mulheres, guerreiras e lideranças mulheres que demarcam suas terras, que ajudam o seu povo e a sua nação. Ele observa que a luta hoje está centrada na manutenção daquilo que está escrito na Constituição Federal de 1988. Algo simples, algo que já está escrito dentro do nosso artigo 231 e 232 do Estatuto dos Índios, que fala sobre as nações indígenas, seus direitos, suas terras e sobre o tempo limite de demarcação de terras e áreas indígenas, que são homologadas, realizadas, documentadas e delimitadas, afirma. É um processo que o governo não quer reconhecer. Todo mundo sabe que quando se fala em terras, fala-se em riquezas, quer seja na superfície, quer seja no subsolo. Quando temos estas riquezas guardadas ainda pela população indígena, é muito difícil uma mente capitalista demarcar algo que ele só consegue enxergar como ouro, diamante, nióbio, hidroelétricas, madeira e outras riquezas naturais. Completa. Para além da luta pelas suas terras e o direito à saúde, educação, alimentação, água potável, vacinação, luz e todos os direitos fundamentais, a luta é para manter seus territórios e a floresta em pé, bem como as vidas que existem nela. Quando se fala em Amazônia, Cerrado, Caatinga, mar, a primeira coisa que vem à mente é a natureza. É importante reconhecer esses biomas. São os corações do mundo. Mas a gente tem que ver que nesses lugares há vida de todo tipo. Pessoas, flora, fauna, que nos mantém vivos, que significa ser coração do planeta. O mundo capitalista é o grande rival. Não somos contra o capitalismo, mas sim contra o modelo que eles utilizam de saqueio para lucro